Paz, irmãos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, é uma satisfação estar falando do assunto, muito me toca, muito me comove, e a minha oração é para que Deus faça a nossa vida útil à sua vida. Creio que a gente ia subdividir os assuntos em algumas ministrações. Se você é dessa casa de fé, e mesmo que não seja, se você puder estar aqui amanhã à noite a gente sintetiza tudo. Hoje eu vou lançar tudo que está no meu coração para você, fundamentando dentro do nosso entendimento sobre família, um tripé, que é criação, queda e redenção. E amanhã pela manhã, se essa for a vontade de Deus, eu não vou fazer uma ministração. Você vai pegar toda a dúvida e toda a experiência que você tem, seja ela qual for, boa ou má, e você vai fazer perguntas. Então, para não constranger seu cônjuge nem a você mesmo, talvez, né? Porque às vezes é uma pergunta delicada, é um assunto doloroso para você ou para a pessoa que vive com você. Amanhã cedo você vai escrever suas perguntas e eu e Keila vamos estar aqui para tentar responder algumas questões, porque 2 dias não dá para resolver uma vida. A gente está cooperando, edificando. Então a gente só está botando uns 2 tijolos dentro daquilo que já está sendo feito nessa casa de oração e dentro daquilo que o Senhor vai continuar fazendo na sua vida. Então o nosso objetivo está longe de ser resolver seus problemas. Talvez a gente só quer cooperar com as suas dúvidas, para que o Senhor te dê clareza e encaminhe você. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26. Desculpa, nem me apresentei, né? Meu nome é Anderson Silva, sou pastor em Brasília, da igreja Vivo por Ti, casado com a Keila. Levanta aí, Keila, essa é a Keila. Nós somos pais do Paulo, do João e do Tiago, que ficaram com a avó. Orem por nós. E a gente está ali, em Brasília, querendo descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Você abriu aí em Gênesis 1, 26? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a face da terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Verso 31. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se tarde e amanhã e o 6º dia. Vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos voltar aqui, mas eu quero pincelar outros textos. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Efésios 4, 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 2, deixa eu só conferir aqui. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, não sois mais estranhos, nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos. E depois disso, o apóstolo Paulo passa a nomear todos os outros dons do ministério. Por que eu fiz questão de ler todos esses versos? Para a gente lançar o primeiro fundamento necessário para a transformação de uma família e até do caráter humano, que é o entendimento que a igreja de Jesus Cristo não é pastoral. O fracasso da igreja é porque a igreja se tem como pastoral. E quando a gente fala de apostolado, a gente fala de apostolado denominacional, duas coisas que destroem a igreja de Jesus Cristo. Ou ela é pastoral, ou ela é apostólica no conceito denominacional. E a gente tem que quebrar essas duas coisas. Não existe apóstolo para denominação. Não existe igreja local para o apostolado. O mundo é a igreja local de um apostolado. E a igreja não é pastoral. E no final você vai entender por que eu quero estabelecer e fundamentar isso. Por quê? Quando a igreja é excessivamente pastoral, ser pastoral é ser materno. Então é a linha muito tênue. A palavra fala que a igreja é a noiva. E a igreja tem tendência de ser feminina. O que a mãe faz com o bebê? Gosta tanto de amamentar que o filho tem 30 anos e ela não quer soltar o filho. É menino da mamãe com 40 anos de idade. E a vida está dizendo, não, é seu filho, mas não é criança. Mas na cabeça da mãe, coloca isso na cabeça da mãe. E é por isso que pastor entra em crise quando a ovelha sai da igreja. Amado, nós pastores deveríamos nos resolver de tal maneira que o nosso caráter não seria definido pela alegria com a qual a gente recebe membros, mas com o desprendimento que a gente permite que eles sigam o seu rumo. Pastor, eu quero entrar na igreja que você pastoreia. Oh, aleluia. Se não for criar problema, seja bem-vindo. Pastor, eu quero sair da igreja. Vá em paz, amado. Eu tinha um casal de tesoureiros na igreja. Aí eles marcaram a reunião para sair da igreja. Pastor, queremos sair da igreja. A igreja não está doutrinária como nós queremos. A gente está indo para uma presbiteriana. Amém, amado. Posso orar por vocês e abençoá-los? Pode, pastor. Aí baixou a cabeça. Senhor, muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade de caminhar ao lado deles. Que o Senhor abençoe o destino deles em Ti. Glória a Deus, aleluia, amém. No outro dia de manhã, o cara me mandou uma mensagem. Pastor, estou chateado. Por quê? Você não lutou por mim. Aí eu, me ajude. Estou com 36 anos e quero ter 36 anos. Eu não quero ter 36 anos vivendo como se eu tivesse 15. Então, eu estou falando o que eu quero falar para você. Então, quando eu digo eu quero entrar, eu entro. Eu quero sair, eu saio. Eu quero fazer paz, eu faço. Eu quero fazer guerra, eu faço. Então, eu não sou a mãe de Ná, eu não trabalho por enigma.
Porque Jesus Cristo diz sim e não, que passar disso é do maligno. Mas o rebanho de Jesus Cristo está acostumado com uma mãe. Bons dizimistas que manobram a nossa visão apostólica. Já passou por isso? Porque quer que a igreja e o pastor seja mãe e não profeta. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse em Efésios 2, 19 e 20, que a igreja não é fundamentada sobre a doutrina dos pastores. A igreja é fundamentada sobre a doutrina de profetas e apóstolos. Porque pastor é mãe, acolhe, cuida e retém. Esse é o pastor. Por isso entra em crise quando sai. Vou repetir para você guardar. Pastor acolhe, cuida e retém. E a visão profética e apostólica, pastor Anderson? Acolhe, capacita e envia. Não, mas não cuida não. Já cuida dentro da capacitação. Porque, amado, Jesus já era rasteiro. Jesus cuidava? Cuidava, capacitando. Jesus não cuidava. Jesus capacitava. E dentro da capacitação tem um cuidado. Por isso que ele era bem resolvido. Vinde a mim. Não é coisa de gente bem resolvida? Sem distinção, sem acepção. Não quer saber do teu passado, quer saber do teu futuro. Não quer saber onde você está, quer saber onde você quer chegar. Jesus, essa palavra é muito dura. Beira o canibalismo. Quem não beber do teu sangue, comer da tua carne. Aí Jesus, tão bem resolvido, assim como te recebeu, diz: quer pegar o beco? Não sei se aqui em São Paulo é assim, em Brasília é assim. Quer pegar o beco? Lá na minha terra, em Maceió, quer capar o gato? Quer vazar? Por quê? Porque Jesus não entra nos dilemas da nossa existência. Jesus não está aqui para resolver seu problema. Jesus está aqui para resolver o problema de Deus. E qual é o problema de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira e quer sua família de volta. Então, se você não quer viver no fluxo do reino de Deus, sendo capacitado para cuidar, sendo cuidado, essa é a diferença. A igreja pastoral é daqueles que querem ser apostólicos. O Senhor quer te enviar. Enquanto isso você está ferido, você é cuidado. Mas dentro de uma mentalidade de destino, dentro de uma mentalidade de longo prazo. Ninguém está aqui. Eu estava ontem em Sumaré e é difícil, tá? E eu não estou fazendo uma crítica, não quero ferir ninguém. E a gente vai chegar lá. A igreja do Senhor Jesus, porque é órfã, o continente sul-americano é um continente órfão, desde o período colonizador. Então, olha como isso repercutiu socialmente. Hoje, a igreja de Jesus é extremamente feminina. Mas, pastor, a palavra diz que ela é a noiva. Sim, mas a gente tem que entender que é figura de linguagem. Jesus não vai dormir com ninguém. Mas vamos prestar atenção no nosso louvor amanhã. Vai ser diferente amanhã. Mas quase todas as congregações têm um louvor agudo e não grave. Homem não canta no domingo, só mulher canta no domingo. Por quê? Que, amado, a gente colocou o conceito de noiva de Cristo na primeira pessoa, eu. E se Jesus fosse teu noivo, já configuraria adultério, porque ele tinha que ser noivo de todos nós individualmente. E Jesus não tem harém. A noiva somos nós em coletividade, mas não somos nós em individualidade. Mas olha como a gente está cantando hoje. Pega hoje 20 garotos que estão liderando louvor no Brasil e vê o nível da música. Senhor, limpa meu vestido. Senhor, casa comigo. É bonito, mas não transforma. Por quê? Está todo mundo carente, todo mundo órfão, excessivamente pastoral. Quando a gente pensa que Deus é pai, a gente automaticamente se pensa como criança. Gente infantilizada. Mas o que eu disse ontem em Sumaré deveria ser o contrário. Quando a Bíblia diz, Deus é pai, Deus não quer pegar você, vem cá,
Deus não quer pegar você e levar você aos dramas do seu passado. Oh, Deus, meu Pai, minha vida, minha dor, meu trauma, e achando que Deus vai chorar junto contigo. Eu também sozinho na cruz, abandonado, e os dois, um enxugando a lágrima de outro. Não, isso não é paternidade. Isso é paternalismo. Quando a Bíblia diz Deus é Pai, a gente precisa pensar em 3 P's de paternidade. Quais são os 3 P's da paternidade? Provisão, proteção e plataforma. Quando Deus diz, eu sou seu pai, Deus não está dizendo, eu quero ir chorar tuas pitangas lá no passado. Não, eu estou pensando no teu futuro. Então, eu nem vou tocar no teu passado, porque quando eu começar a obra dentro de você, você esquece seu passado. Eu transformo ferida em cicatriz. Porque como Deus soluciona a vida do órfão? Transformando ele em pai, e não fazendo com que ele chore o passado. Filho, sou teu pai. Aí o Senhor protege, dá provisão integral, espiritual e corpo, e dá plataforma. Vai ser por outros o que não for por você. E o Senhor envia. É isso aqui, ó. A lógica do reino é essa. Então, a gente não está vivendo isso. Obrigado, querido. Desculpa aí se eu dei um tapa forte nas costas. A gente não está vivendo isso. O que a gente está vivendo? Uma teologia excessivamente pastoral, fazendo com que a igreja, a missão apostólica da igreja se perca e a gente se faça como a missão da igreja. Se a igreja não é apostólica, eu vou ser a missão que a igreja tem que cumprir. Quando o crente não é ensinado de que ele é apostólico, ele tem um destino, ele tem uma missão, ele faz dele mesmo a missão da igreja. Não falou comigo, não me liga, não me quer, não me elogiou, não me promoveu, não me ungiu. E o cara fica nisso. É por isso que tem crente, 20, 30 anos, menino, pecando contra a idade cronológica dele, 50 anos de idade. E uma criança na igreja, um guri como esse, às vezes tem mais maturidade que um camarada de 50 anos de idade. Porque o camarada é pastoral e o menino já é apostólico, vencendo os dramas da vida dele. Porque, amado, se você é apostólico, você sai do drama rápido. Pastor, o que isso tem a ver com casamento? Tudo, amado. Porque se você está brigando por besteira, você está pecando contra um destino, contra um objetivo final, contra um chamado. Por que os apóstolos não tinham drama? O apóstolo João, sabe em que situação ele escreveu a carta de Apocalipse? O imperador romano da época dele era um camarada chamado Domiciano. Falou bem assim, tem um tal de apóstolo João, né? Mate ele, mas mate ele com requintes de crueldade. Faça uma panela grande, encha ela de azeite e liga o fogo. Quando o azeite estiver borbulhando e fervendo, você joga esse camarada dentro. E foi assim que fizeram com o apóstolo João. Jogaram ele dentro de uma caldeira de azeite fervendo. Para piorar a situação, ele não morreu. Domiciano ficou tão amedrontado com a situação que falou, meu Deus, esse Jesus é forte, ou esse cara é bruxo. 2 coisas, João ficou deformado, ele virou alguém que a sociedade não queria ver. Não, esse cara é aterrorizante, o que ele se tornou. Imagina, ele queimou todo, ele derreteu, ele ficou deformado. Então tira esse cara daqui. 2ª coisa, eu estou com medo dele. O que a gente vai fazer? Exila ele. Aí exilaram João na ilha de Pátimos. Mas quando você lê a primeira carta de João, como ele começa a carta? Maldito imperador romano. Deus me abandonou. Como ele permite? Sou dizimista fiel. Sou líder do coral da igreja. 30 anos na obra e é assim que ele me paga. Filhinhos. Ele começa a carta dele dizendo isso. Filhinhos. Por quê? Tem drama não, amado. Onde existe apostolado, não tem drama. Estava tomando café ali, com um pastor, dizendo que Mano Brown, às vezes, ensina mais a gente do que a igreja está ensinando.
Perseguido eu já nasci, demorou. Porque às vezes passaram 30 anos de um problema na nossa vida e a gente ainda está habitando nele. Não sendo capacitado para um destino. Porque quer viver prisioneiro dos dramas do passado. É por isso que é dramático com tudo. A sua natureza é frutífera, a sua natureza é apostólica. Quando você não gera fruto, quando você não frutifica, quando você não faz discípulos, quando você não é enviado, você quer dar frutos de alguma maneira. E como você dá? Reclamando. Não gostei da cor da parede preta lá no fundo. Eu não gostei que botaram inglês, português e espanhol. Tinha que ser espanhol, português e inglês. Eu não gostei que chamaram um pastor com a cara tatuada para o seminário de família. Blá, 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 yeah, yeah. Por quê? Não está tendo um destino apostólico. Não está frutificando, querido. Porque só reclama quem não está trabalhando, amado. Porque quem não está trabalhando tem tempo de ver detalhes. Quem está trabalhando só está vendo objetivos, metas a serem cumpridas. Chegam para mim e dizem, como que você senta na mesa de todo mundo? Como que você entra em qualquer tipo de igreja? Amado, eu estou tão quebrantado, eu estou tão apostólico, querido, que eu falo, o meu sonho é receber um convite da Igreja Universal do Reino de Deus. Sentar com Edir Macedo, conhecer e dizer, em que você precisa de mim? Sabe por quê? Porque eu quero chegar na presença do meu mestre e ele está grato comigo, dizendo, eita camarada, que sobreviver para mim, queimar para mim. Mas você não está vendo que tem um problema? Aí eu respondo, o problema só existe até eu chegar nele. Eu vou repetir, porque você não entendeu. Você já estava aí na unção do helicóptero lá. O problema só existe até chegarmos nele. A igreja não é perfeita. Não, calma. Fala da igreja para Jesus. Você concorda comigo? Eu não sei aqui em São Paulo, mas desigrejado é um perfil de gente que a longo prazo enlouquece, desvia, surta, começa a pecar contra a autoridade bíblica. É um peteco. Sabe por quê? Porque enlouquece, amado. Peitar a igreja, por mais defeituosa que ela seja, é comprar briga com quem? Com o diabo? Ah, macho, aquela ovelhinha muda, indo para a cruz, tá doido. Foi só lá na cruz, amado. João, discípulo, amigo e parente em terceiro grau em Jesus, quando viu o camarada lá em Pátimos, o que é que ele fez? Fingiu que estava morto, amado. Caiu e é melhor ficar lá. Porque ele diz, eu vejo alguém semelhante a. Mas quem é esse ser? Semelhante a. Mas não é na totalidade o que eu acho que ele é. Então, Jesus na cruz é uma amostra grátis de Deus. É uma redução de toda a capacidade daquilo que Deus é e pode. Mas em Pátimos, Jesus já não é amostra grátis. Jesus é tudo aquilo que ele é, em toda a potência do seu ser. Então João começa a descrever, seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz é como o som de muitas águas, seus pés, seus cabelos, quando eu vi, caí como morto aos seus pés. Então mexer com a igreja é comprar uma briga dos infernos, amado. Que até o diabo foge. Afe Maria, ele gospel, né? Deixa eu melhorar, gospel. O diabo fala, deixa eu correr que Jesus levantou. Por quê? Começaram a falar mal da mulher dele. Olha, mas a tua mulher o quê? Porque Efésios 5 diz o quê? Que Jesus é um trabalhador. Jesus é um apóstolo fazendo o quê? Trabalhando para apresentar a sua mulher a si mesmo. Ele é um investidor na beleza da sua mulher. Jesus tem a mulher que ele merece. E ele está trabalhando por isso. O apóstolo Paulo diz, Jesus vai apresentar a igreja a ele mesmo, sem ruga, sem mancha, nem mácula, nem coisa semelhante. Ou seja, para Jesus o problema só existe até que ele chegue até lá. Amém. E é isso que é ser apostólico. É chorar menos e trabalhar mais.
É transformar a ferida em cicatriz. É sair dos cativeiros do passado e saber que um destino nos espera. Pastor Anderson, mas o que isso tem a ver com casamento? Amado, se você ainda não entendeu, tem tudo a ver, amado. Porque sabe como eu resolvo o casamento? Pastor, eu quero divorciar. Amém, amado. Eu vou fazer a oração do Cláudio Duarte lá, pedindo que Deus te mate. Mas espera aí, me ouça. Responda 3 perguntas para mim. Quais? Você é dizimista, ofertante e ajuda os pobres? Aí o cara diz, o que isso tem a ver com o meu divórcio? Aí eu digo, tudo. Como assim tudo? Divórcio é uma questão de generosidade. É a perda da generosidade. Se você é generoso em um assunto, progressivamente você vai ser em todos os outros assuntos. Se você é egoísta em um assunto, você vai se tornar egoísta em todos os assuntos. Responda para mim se você já deu um dízimo a essa igreja. Não, nunca. Já ofertou nessa igreja? Também não. Ajuda alguém? Também não. Bom divórcio. Mas se você não quiser divorciar, ouça o que eu estou dizendo a você. Então você está vendo como o pastoral é uma problemática? Olha como o apóstolo Paulo resolveu a questão. 1 Coríntios 12, 28. Primeiramente na igreja o Senhor constituiu apóstolos. Aí depois vem um mundaréu de dons, nem o pastorado está descrito lá. Está socorros. Aí eu creio que o pastorado é incluído nisso. Socorro, porque cuidado é momentâneo, amado. A gente não precisa ser cuidado para sempre, a gente precisa ser capacitado constantemente. Primeiramente apóstolos, porque ele quebra toda a mentalidade parasitária. Você não vai depender para sempre, você vai depender momentaneamente. Um dos meus primeiros pastores tinha uma abordagem muito dura para a minha sensibilidade na época, mas que é paternidade. Quem aqui está pegando cesta básica no departamento da assistência social? Aí levantava. No domingo ele falava, ei, é momentâneo, viu? Não fique lá para sempre não, é vergonhoso para você como um filho de Deus. Aí eu falei, nossa, que falta de sensibilidade. Que conversa, amado. É assim mesmo. Por quê? Você é filho do rei, amado. Você precisa momentaneamente, até que o quê? Você amadureça e usufrua da herança dos santos na luz, velho. Porque o apóstolo Paulo disse, trabalhando e tendo como assistir aqueles que necessitam. Então, se você necessita para sempre, como que você ajuda aqueles que necessitam? Porque o objetivo de Deus não é que você dependa, é que você trabalhe. Primeiramente, apóstolos, aí ele já estabelece a mentalidade de envio. Tudo em nossa fé conspira para um destino. Por isso que ele diz, primeiramente apóstolos, é o teto da casa. A mentalidade desse lá é cuidar, capacitando para... Efésios 4:11. E o Senhor constituiu na igreja apóstolos, profetas. É os 2 mais necessários, não? Dá até o L do Vida Louca, ó. Tô mano hoje, não tô? Por quê? As pessoas gostam de sinalizar os 5 dons do ministério aqui. Esse dedo, que é o apostolado, é o equilíbrio de toda a mão. Não sei se você sabe disso. Aqui está a força para você escrever, para pegar um copo. Sem o equilíbrio desse dedo, um abraço. É igual ele no pé. Sem ele... a pisada não é firme, a caminhada não é firme. E ele toca todos os outros dedos. Nenhum outro dedo toca todos os dedos, só ele. Então ele é a mentalidade, o equilíbrio de tudo. E esse aqui é o quê? Direção, destino, futuro. Não estamos em crise, estamos em Cristo. A crise antecede o avivamento, é isso que o profetismo diz. Não, você está doido? Deus está gerando
um avivamento a partir da crise. A crise traz desconforto, a crise traz alerta, a crise tira a gente da zona de conforto, mexe com a gente. Então todo avivamento é precedido de crise. Só o profeta abre os nossos olhos para uma mentalidade de futuro. Então todos os outros só têm utilidade se houver apostolado e profetismo. Então, aplicando no seu casamento, se não há destino, você pode brigar, dar porrada, xingar, mas se há destino, você fala, não, tem que santificar. Não posso dormir com o diabo. Brigou? Briga mesmo. É duas pessoas diferentes querendo se resolver, mas não dorme com o diabo. Resolve, antes do sol se pôr, se resolve. E quem for mais humilde e entender primeiro, perde. Essa é a lógica. Não, mas não foi eu que errei. Mas entendeu primeiro? Perca. Então a gente está se dando ao luxo da crise que não é bíblica nem cristocêntrica, porque a gente tem uma mentalidade de pastoral. A gente é a menina da igreja, o filho de Deus, tipo, querendo ser embalado e cuidado para sempre, sem mentalidade de responsabilidade. O meu casamento é um instrumento colonizador, por isso que eu li Gênesis 1, 26 e 27. Crescei e multiplicai-vos. Hoje o nosso apostolado ele tem dois viés. Quais? Redenção e colonização. Sem o pecado, em Gênesis 1, 26 e 27, o nosso apostolado era só colonizador. Não tínhamos que lidar com um conceito redentivo. A gente só tinha que estender a bênção que Deus derramava em nossa família. Hoje não mais. A nossa função não é só colonizar. A nossa função também é redimir. E aqui que eu quebro o outro paradigma. O primeiro é você entender que a natureza da nossa fé é apostólica. É de envio, destino, futuro. Então se resolva para ser enviado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, na demanda da seara, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, Jesus não enviou a gente. Jesus não enviou os discípulos, Jesus mandou a gente rogar ao Pai. Porque o envio é antecedido de responsabilidade. O ID não é para qualquer um. O ID está em Mateus 28, sinalizando um processo de amadurecimento. O Senhor não pediu um favor, o Senhor concluiu um processo, o Senhor fechou um ciclo. 27 capítulos existem antes do 28, portanto, ide. Então é o fechar de um ciclo, a formação de um discipulado. Por quê? Porque a família não existe para a igreja, é a igreja que existe para a família. Pastor entra em crise, né, quando a família não está no culto no domingo. Eu fico feliz, o lema da nossa igreja em Brasília é igreja em movimento. Deixa o povo viver, porque eu prefiro alguém se resolvendo em casa do que em crise na igreja. Não, mas o camarada não veio domingo. Eu estou ensinando isso. Tem uma pregação que descabelou os pastores de Brasília. Venha menos à igreja. Por quê? Porque às vezes o indivíduo não está com carência de fé, com carência de espiritualidade, está com necessidade de bom senso, intimidade. Então não é para a igreja orar para Deus converter o filho, é dar presença ao filho, é exercer espiritualidade cotidiana, é ir para o menino para o cinema, é assistir a TV junto, é comer pipoca junto, é chamar o colchão para a sala e ficar todo mundo ali dizendo, o culto é aqui em casa hoje. Mas não é dia de igreja, hein? É igreja. E no outro domingo, quem vai ser essa família dentro da congregação? Alguém extremamente pastoral, com a marca da mão na cabeça, do ore por mim, marcou a cabeça do indivíduo, entendeu? Pode, pastor. Pode, irmão, mas não é para sempre, não. Porque ninguém congrega somente para ser abençoado.
Isso é na mentalidade pastoral. Eu congrego para ser abençoado, eu congrego para receber. Mas na mentalidade apostólica eu também congrego para ser abençoador. Eu também congrego para doar. Eu também tenho que dar. Porque para mim, amado, igreja não é lugar que crente encontra Deus. Quem encontra Deus na igreja é ímpio, é pecador. Igreja é lugar de revelar encontro com Deus. Eu estou vindo aqui para dar para você o que eu recebi segunda. Eu não estou vindo só para receber. Mentalidade de consumo é por causa da mentalidade pastoral. Do que adianta ter a igreja no culto, ter a família no culto domingo e a família tá dividida, desviada? Porque a gente tem na cabeça isso, a família pertence à igreja. Não, é o contrário, a igreja pertence à família. É a missão da igreja devolver a família ao seu posto de origem, colonizadora de Deus. A função da igreja a função da família é mais eficaz que a função da igreja. A função da igreja é empoderar a família, é devolver a família para a posição dela. Mas a família, se você concordar comigo, exerce mais influência social que a igreja. Porque a família senta à mesa, coisa que é impossível para a igreja. Tem 1000 membros, não tem como a gente sentar à mesa. Mas em casa nós temos como. Se a família for uma extensão da casa de Deus, da igreja de Deus, da família de Deus, já era. Essa é a mentalidade islâmica. O brasileiro vai para os Estados Unidos, corta todo o seu vínculo com parentes e amigos, principalmente se começar a ganhar dinheiro. E o muçulmano não é assim. O muçulmano sai do país dele, vai para os Estados Unidos, depois de 6 meses leva outra família, depois de 1 ano leva mais 3 famílias, depois de 2 anos já está com uma comunidade estabelecida, com uma cidade dentro de outra cidade. A taxa de natalidade do francês é de 1,3. A taxa de natalidade do muçulmano dentro da França é de 9,3, 9,4. Então, as pesquisas comprovam que a Europa está num processo irreversível de colonização islâmica. Em menos de 30 anos, a Europa será considerada um continente islamizado. Porque o muçulmano está cumprindo o que a Bíblia mandou a gente cumprir, colonizar. E como você coloniza? Através da mesquita, através da família. Então a igreja existe para a família e não o contrário. A igreja existe para redimir a família e, consequentemente, a família redime a sociedade. Cresçam e multipliquem-se, nosso apostolado. Romanos 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz: o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, por meio do pecado a morte. Então está ali a nossa missão hoje. Não mais só colonizadores, redentores. O pecado entrou no mundo porque Adão desobedeceu e por causa da desobediência entrou a morte. Todos pecaram e todos morrem e estendem sua morte. E a antítese disso é: a santidade entrou no mundo por meio de um só homem, por meio da santidade a vida. Essa é a lógica. Então, quando você recebe poder e é comissionado, você passa a viver. Quando você passa a viver, você estende a vida que está acontecendo dentro de você a outros. É o segundo pilar que a gente precisa entender. A família não pertence à igreja, a igreja pertence à família. Isso, eu não sei para você, amado, mas só isso já resolvia minhas crises conjugais, matrimoniais. Já resolve. Porque dentro dessa mentalidade eu não me torno um problema, nem um fardo para a igreja. Não que cuidar seja um problema. Mas, amado, por isso que Jesus era bem resolvido. Jesus não queria cuidar, Jesus queria um destino. Olha Pedro, amado. Pedro só se tornou um fenômeno social em Atos dos Apóstolos dentro de um processo de capacitação e não de cuidado. Porque se Jesus fosse cuidar de Pedro, é aquela lamúria, levar lá para o cote, né?
Jesus ia ligar para o Cote, Cote, me ajuda aí. Já 5 vezes, 5 escolas da alma, cura interior, regressão, levei o cara lá no ventre. Que posição fetal ele nasceu. E tudo isso funciona dentro de uma mentalidade apostólica, assim, ó, um livro cura, amado. Os meus melhores amigos estão mortos. Quem são eles? Autores de livros. E por que eu gosto de ler? Porque, amado, uma leitura destrava o trabalho que eu posso dar a você. Eu quero aprender rápido, porque eu sou apostólico. Primeiro, o cara que está vivendo o drama pastoral, eu não gosto de ler. O pastor diz, lê esse livro aqui, vai te ajudar. Eu não gosto de ler. Ou lê esse versículo bíblico aqui, pastor... O cara quer uma mágica sem nenhum empreendimento individual, amado. Por isso que oração não funciona, eu não oro. Pastor, ora para que Deus abençoe meu casamento? Oro não. Não oro. Sabe por quê? Não vai funcionar, amado. Sabe como vai funcionar? Postura, entendimento, querer, mentalidade de longo prazo. Querer ser o abençoador e não só o abençoado. Ter intimidade com Deus, querer... entrar na presença de Deus, querer ver a face de Deus, lutando contra si mesmo, esmurrando a sua carne, aí funciona. Olha Cornélio lá em Atos dos Apóstolos, gentil, não era judeu, não tinha os profetas, os pais, o conceito de aliança com Deus, só orava e dava esmolas. Aí o anjo apareceu a ele dizendo, a sua postura sobe a Deus como um memorial. O Senhor vai enviar um homem que vai falar todo o caminho de salvação para você e sua casa. Mandou Pedro. Amado, e Pedro está lá dando uma de judeu, né? Não é lícito, ensinando teologia, falando de Martinho Lutero, de João Calvino, teologia sistemática, blá, 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 só para florear para você. Pedro dificultando a salvação do indivíduo, amado. Quanto mais Pedro pudesse complicar a salvação de Cornélio, ele complicaria. Mas olha só o que Deus fez. Enquanto Pedro lá, discussando teologia, história, cultura, quando ele virou, o Espírito Santo já tinha feito a obra. Porque Deus tem ansiedade de se revelar para aquele que quer um destino nele. Então a oração só funciona para quem quer ter um destino em Deus, amado. Então é trabalhoso cuidar de gente que não quer assumir um propósito. Maria Gospel. É doloroso demais, amado. Eu fiz uma frase que deu um sucesso danado no Instagram. É o mesmo que tentar ensinar um peixe a voar. Discipular quem Jesus Cristo não está convertendo é o mesmo que tentar ensinar um peixe a voar. Dá trabalho ou não dá? Funciona? Acaba com a nossa saúde emocional, o nosso foco. A gente despreza a gente boa que está do nosso lado, que se a gente der 6 meses de atenção, o cara deslancha. Não que a gente desiste, mas fique sentado aí bonitinho de Jesus. Quando você decidir virar gente, me procure. Fique aí. Vá para o culto, ouça a palavra, fique por aí. Mas me deixe quieto, que eu estou aqui, ó. Então Pedro só teve sucesso porque Jesus ensinou ele a viver fora dos seus dramas. Os dramas da personalidade, os dramas do passado, porque foi rejeitado por um rabino e teve que aprender a ser pescador, como o pai era pescador. Isso era uma dor para o judeu. O judeu queria pertencer a um rabino. O judeu quer pertencer a uma escola de interpretação teológica. Pedro queria, mas ele era pescador sendo adulto porque foi rejeitado por um rabino. Então Jesus não queria viver nesses dramas do passado. Olha o que Jesus disse para ele quando você se converter. Então olha só, o que Jesus estava falando? Não estava falando de passado, estava falando de futuro.
Quando você se converter, você edificará os teus irmãos. Jesus reconhecia potencial, mas Jesus reconhecia que os dramas do passado escravizavam a possibilidade de futuro. Mas o Senhor fala, quando você girar a chave, você vai ser o cara. Quando você parar de bater cabeça, de ser teimoso, você vai conseguir. Graças a Deus que meus primeiros pastores me discipularam sem saber que eles estavam exercendo sobre mim essa cultura apostólica. Quando eu entrava em crise, eles batiam no meu chamado. Mas você não tem um chamado? Não. Porque não era pessoal. Estou chateado com o pastor saía e deixava Jesus. E aí, Anderson, vai mesmo viver em submissão? Olha Jesus ali esperando lá no futuro. Olha o que o meu pastor falou uma vez, amado, que destravou para sempre a chave. Se você não se submeter a mim, quem disse que um dia você liderará um povo? A sua autoridade nasce na sua submissão. Aff. Como que entra em crise depois de uma... Mas isso não entra na cabeça do cara pastoral, porque ele só está vivendo o dilema. Ele quer entrar na agenda do pastor. Ele quer a visita pastoral. Ele quer ser convencido para permanecer frutífero. Cansa, amado. Imagina. O líder tem que... A igreja tem que viver pisando em ovos. Fazer o que o cara quer para o cara se sentir motivado. Isso é excesso pastoral. E tem pastor que entra nisso e vira mãe, quando deveria ser profeta, denunciar. Levanta, camarada. Olha o futuro lá, olha o que te espera. Deixa de ser órfão, vira pai e ser curado. Que a solução não é ser criança, a solução agora é ser homem e ser pai de alguém. Assume responsabilidade na casa de Deus, sai desse cativeiro. Olha o conselho de Davi para Salomão, amado. É aquilo ali que pastor deveria fazer. Vem cá, bota o ouvidinho aqui na boquinha de papai. Aí Salomão desceu o ouvidinho, aí sabe o que Davi disse? Ser homem e obedece a Deus. Quando Salomão peca, desviando agora, adorando deuses estranhos, levantando altares para Baal. Eu não gosto de Eclesiastes, só algumas coisas. Sabe por quê? Porque o livro bom de Salomão é Provérbios, o livro mau de Salomão é Eclesiastes. Tudo é vaidade. Conversa, amado. Sabe por que tudo virou vaidade? Porque ele desobedeceu a Deus. Agora ele está um cara lamuriando, filosofando demais a vida, chorando as pitangas porque desviou a jornada. Tudo é correr atrás do vento. Que conversa. Um conselho de Salomão era milionário, amado. Reis do mundo inteiro e até Salomão e dava milhões para ouvir uma direção espiritual. Os estudiosos de finanças dizem que se Salomão fosse vivo, ele seria o homem ou um dos homens mais bilionários. E ele foi um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. Mas quando ele desvia por causa disso, que a paixão que ele tinha pelas suas mulheres, paixão cega, sabia? Ele desviou. E sabe o que Deus disse a ele, quando Deus visitou ele? Eu não vou julgar meu povo por amor ao teu pai. Eita, rapaz. A gente sabe, né? Davi errou muitas vezes. Davi foi homicida do perfil mais covarde, que é aquele que não mata, mas tem poder de mandar matar. Davi pecou contra a sua família. O filho de Davi quis matá-lo para tomar o reino. Houve estupro na família de Davi. Mas imagina quando Deus vai falar sobre Davi, dizendo, ninguém fala de Davi aqui em casa não. Davi é o cara. Sabe por quê? Davi era homem, amado. Davi era apostólico. Quando pecava, não terceirizava, como o próprio Adão fez. Não fui eu, foi a mulher que tu me deu. Quando chegou o pecado de Davi, dizendo, foi eu. Foi eu. Tem misericórdia do teu... Olha só, ele não diz, tem misericórdia de mim, ele diz, tem misericórdia. Olha a cabeça do cara, mano. Se o camarada não é apóstolo, se o camarada não tem mentalidade de longo prazo, tem misericórdia do teu povo, ele disse. Ele não disse, poupa a mim, ele disse, poupa o teu povo. Se fosse eu escrevendo, eu ia botar na linguagem atual do Anderson, né? Deus falando com Salomão, tu é moleque.
Mas teu pai é homem, tão homem que tem estoque aqui para cobrir o teu erro. Teu pai tem bala na agulha. Quando se fala do Messias, se fala sobre o trono de quem? Tabernáculo de quem? Casa de quem? Isaías 53, dizendo que a mentalidade do nosso mestre é apostólica, e o Senhor viu o fruto do seu penoso trabalho. Então quem é apostólico não está no drama, amado. O pastoral só vê isso aqui, Pastoral só vê o próximo passo, quando vê. E o apostólico já vê a eternidade, amado. Está tomando decisões agora por causa da eternidade. Eu já estou orando pelo casamento dos meus filhos e o mais velho tem 10 anos de idade. Eu estou fazendo ofertas hoje que já estão garantindo a qualidade da igreja dos meus netos. Eu sou o tipo de crente aperfeiçoado para 5 segundos. Tem uma ministração minha no YouTube, 5 segundos. É o tempo da maturidade cristã de responder à convocação do mestre. Anderson, eis-me aqui. Por quê? Futuro. Me dá. Amado, eu sou o cara mais fácil de Jesus. Se você achava que era você, perdeu, sou eu. Não dou trabalho para Jesus. Anderson, volta atrás, volto. Anderson, se arrepende. Anderson, dá a tua vida. Anderson, dá teu dinheiro. Anderson, dá teu carro. Há 5 meses levou meu carro. Que alegria, mano. Sabe por quê? Porque eu sei que ele já está aprontando uma lá onde? No futuro. Como diz o bispo JB em Brasília, o futuro é um lugar. Anderson, vem cá, me dá. Eu não estou dando algo a Jesus, eu estou dando a matéria-prima na qual Ele está construindo o meu futuro. Toma aqui, Jesus. Aí Jesus foi para o futuro sorrir, dizendo, já estou aqui, tá? Por isso que para mim não existe crise. Só existe o desconforto que antecede um avivamento. Aí eu estava falando ontem em Sumaré, as próprias ovelhas que você discipula chegam para você dizendo, eu não acredito que você deu o seu carro. Como assim? A igreja em expansão precisando de um pastor com mobilidade, pastor casado, 3 filhos, um é especial. Aí eu dou um sorriso assim, igual eu estou dando para você, e disse para o irmão, assim com frieza, amor, verdade, sinceridade, dizendo, amado irmão, se ele levou o meu é porque não pode levar o seu. Mas isso é que define a qualidade da unção que está fluindo em nossa vida. Isso que define a qualidade da minha relação com minha mulher. Isso que define 11 anos de casamento e contar no dedo crises. Que não eram crises, é azul, é vermelho. Não, não é. Não é crise. É do tipo assim, acordar espritado. Porque tem dia que acorda espritado mesmo. Fala comigo, não, me deixa aqui na caça do vazio, me deixa no silêncio. Mas, amado, quando eu entro em crise, quando eu ouço crente dizer que o casamento está em crise. Crise de quê, moço? Se o lar deveria ser um altar, se o lar é o primeiro lugar de adoração, se o lar é o primeiro lugar de testemunho, se eu estou encontrando Jesus, o lugar onde Jesus se torna visível em mim. É no lugar onde eu sou visto todos os dias pelas mesmas pessoas. É por isso que eu quebro o conceito de missões. E os missionários ficam irritados comigo. E eu digo, ir para a África é covardia quando você não está indo para a África a partir do que está acontecendo no seu lar. Pastor, eu quero ir para a África. Glória a Deus. Volte para casa. Para quê? Para não converter o mundo com a vergonha de não ter convertido os seus. Vai para o lar, porque o lar
é o esticar da flecha. Se o lá for a medalha de honra, que principado, potestade poderá contra ti nas nações? T.L. Osborne, quando descia do avião, pulava com os 2 pés. Diabo, eu cheguei, e esse país é pequeno demais para nós dois. Por quê? Esse cara está começando a fé desde a sala da casa dele. Não me recordo se foi ele, mas bem provavelmente foi ele. Naquele livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, ele estava tomando um banho certa vez e sentiu uma presença espiritual na casa. E ele falou, Deus chegou, mas ele foi se ajeitando com aquela presença, dizendo, não é meu Senhor não. Aí ele saiu do banho. Quando ele saiu do banho, ele disse que Satanás incorporado, sentado no sofá da casa dele. Aí ele chegou na sala dele e disse, é você? Eu achei que era alguém importante. E virou e voltou para tomar banho. Que amado, se fosse a gente borrava todo, não borrava? Chega um tranca-rua e a gente já perde arrego. Imagina o camarada, o CEO, né? Se o office boy já está mexendo com a gente, imagina o CEO da... tá amarrado, tá doido. Por isso que apostolado tem tudo a ver com família, amado. Porque o envio começa nas pequenas coisas. Quem não está conseguindo resolver seus dilemas matrimoniais, como que está se habilitando ao reino? As grandes coisas, as grandes responsabilidades, as grandes revelações, as profundezas da intimidade com Deus. Hoje, as pessoas estão atrás da igreja perfeita. Mas eu gosto de combater isso dizendo, não existe igreja perfeita sem lares redimidos. A igreja perfeita não existe, sabe por quê? Porque a igreja nada mais é do que o encontro das nossas individualidades. Aquilo que você é em casa, você entrega à igreja no domingo. Então, se o lar não está redimido, que tipo de igreja existe domingo? Fala para mim, amado. Então Marcelo D2 estava atrás da batida perfeita e a gente está atrás da igreja perfeita, né? Não acha não, amado. Eu já quero minar seus planos. Não vai achar a igreja perfeita, porque a igreja perfeita é só uma questão de perspectiva. A igreja só é perfeita para quem está vivendo aperfeiçoamento em casa. Se houver aperfeiçoamento em casa, a igreja sempre vai ser perfeita, por mais que não seja. É tudo uma questão de ponto de vista. Certa vez eu tive que lidar com um casal que marcou o jantar para pedir desligamento da igreja. E Jezabel já estava montada ali, né? Era a 5ª pessoa do jantar. Marido e mulher, eu e ele e Jezabel sentada lá. Então o marido fala 5 minutos comigo e a mulher fala 2 horas. Me afrontando, me diminuindo, me ofendendo, dizendo que eu não era pastor, que eu não amava pessoas. E amado, minha esposa e meu extrato bancário provam o quão eu amo pessoas. Minhas dívidas são dívidas de amor. O banco está me ligando porque o dinheiro que eu tenho lá é dinheiro missionário. É dinheiro para ser investido na redenção de pessoas. Então, ouvi aquela afronta, eu tive que administrar ouvindo aquelas agressões, até que com meia hora, Espírito Santo e Freud me ajudaram bastante. E eu ouvi 2 horas. E depois de 2 horas, eu perguntei, posso falar? Pode. Aí eu virei para o marido e disse para ele, não sou seu pai. Não sou o pai da tua existência.
Posso ser o pai da tua fé, da tua existência, não. Não tem como eu te levar ao passado. Bombadinho, lutador de jiu-jitsu. E virei para a esposa e disse, eu não vou transar com você. Aí ele tentou levantar, eu falei, sente aí. Sente. Eu não vou transar com você. Como assim, pastor? O que é isso, pastor? Pastor, está amarrado, pastor. Você não está com carência de pastor, você está com carência de homem. Tem quanto tempo que você não transa? Aí ela baixou a cabeça e começou a chorar e disse, olha só, olha para mim. Ela baixou a cabeça e começou a chorar, dizendo, tem 6 meses que ele não me toca. E por que você está reclamando da igreja e do seu pastor, filha? Se sua carência é outra, você está enxergando o mundo a partir do desencontro que está acontecendo dentro da sua própria casa. Então deixe seu pastor em paz, a sua igreja em paz, se resolve. Peguei Keila e disse, se resolvam, transem a noite inteira e voltem melhor para a igreja amanhã. Pastor, tem crianças na sala. Amado, é para ouvir aqui, não é para aprender no Facebook, não. É para aprender aqui mesmo. Amém ou ai de mim? Amém. É aqui, porque é para ouvir isso. Não é lá na Globo, não. É aqui. Levanta um altar aí, ó, na tua casa. Se amem, se pertençam. Tenham um desejo um pelo outro. Orem juntos, adorem juntos, se resolvam. Não vem dar essa responsabilidade. Eu fui além. Vocês criticam adultério pastoral, mas é isso aqui que está acontecendo. Ó. Pastor tem seus dilemas, pastor tem seus dramas, às vezes está enfrentando dificuldades no próprio casamento, aí vem fome com vontade de comer, vem uma mulher toda sensibilizada porque não tem homem que lidera, que cuida e que supre, e vem para a nossa mão, a gente já tem os nossos problemas, junta um trem com um fusca e o trem doido acontece. Aí diz, o pastor adulterou, mas ninguém quer saber o porquê, ninguém quer saber o gatilho, ninguém quer saber o antecedente. É por isso que é o lar, amado. Você quer um altar verdadeiro, que esse altar seja na sua casa, e ninguém aguenta a igreja no domingo, amado. Porque todo mundo vem para presentear. Uou, glórias! Todo mundo resolvido, ninguém sem drama, ninguém diminuído, ninguém dizendo, ninguém me ligou. Por quê, amado? Já está isso aqui, o fluxo, pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com filho, amado. E não tem igreja que sobrevive com 5 famílias sacerdotais querendo manter o equilíbrio da vida de 1000 pessoas que não querem se resolver. É por isso que nunca rompe, amado. Por isso que a igreja apostólica do primeiro século era um movimento que Roma se amedrontava. Quando você estuda teologia, os imperadores romanos, amado, eles odiavam a igreja. Mas quando eles falavam da igreja, eles falavam com medo e poesia. Porque a igreja é um movimento apostólico que, quando bem vivido e bem exercido, o Estado se prostra. E onde começa a força da nossa autoridade? No altar doméstico. Não reclame do altar congregacional se você não levantou um altar doméstico. A gente está igual escola, dando para a escola a autoridade de educar os nossos filhos, mas quem educa os nossos filhos somos nós. A gente está dando para a igreja a responsabilidade de discipular os nossos filhos, quando nossos filhos deveriam ser discipulados pelo nosso exemplo silencioso. Não é chegar em casa e ensinar a Bíblia, é chegar em casa e viver Bíblia e deixar que o menino veja essa TV e aprenda. Esse é o melhor discipulado, o menino vê e guardar, arquivar, eu vi. Nenhuma ideologia de gênero vai subverter um menino que vê um casal no altar de Deus se amando, se pertencendo. Porque sabe o que está acontecendo? Os anos passam e a gente perde o tesão pelo outro, o casamento vira tratado social, amizade. Amado, é igual fé de crente não praticante. Reclama de catolicismo, mas é um catolicismo às avessas. O tempo passa, 20 anos de fé, deveria ser mais apostólico, mais focado, mais frutífero, mais pleno, mas vira o quê? Um consumidor litúrgico. É dia de ir para o culto, é dia de dar dízimo.
E casamento sem altar doméstico vira isso, amado. Deveria, se tem 20 anos de casamento, o que deveria acontecer? Se conhecerem mais, conhecer a alma do outro, como o outro funciona, como o outro gosta, o corpo do outro. Olha que trem doido. Não deveria virar amizade. Deveria virar o trem mais doido da face da terra. Por quê? Com 20 anos de casamento eu conheço melhor como o outro funciona. Eu li o manual, amado. Assim com Jesus. Eu não deveria estar com 10 anos de fé dizendo, isso é coisa do primeiro amor. Não. Olha, o Senhor disse, eu não tenho do que te julgar. Não negou minha palavra, não negou meu testemunho, mas eu tenho contra você que você negou o seu primeiro amor. E o que é negar o primeiro amor? Negar o tesão, amado. Deixa eu colocar nesses termos. É perder o tesão pelas coisas do alto, o estímulo, a força, o vigor missionário, o prazer de se envolver com a agenda de Deus. E assim isso tem afetado a nossa família. Porque imagina para nós homens o que é o corpo feminino? Uma máquina que a gente não conhece. O homem tem um prazer por vez e a mulher pode ter 2, 3, 5, 10, 15. Se ela for bem estimulada. E tem mulheres dentro da casa do Senhor que não sabem o que é prazer sexual. Porque os homens acham que sexo é penetração. Começou a ficar estreito o negócio, né? Você vê como a gente está reclamando do macro, mas o problema é o micro. Se eu sou generoso com a Keila, o que você poderia esperar de mim no domingo? Eu lá adorando, há 5 meses atrás, e o Espírito Santo dizendo, cadê a chave do nosso carro? Que é assim, amado, que Jesus trata comigo e eu com ele. Está ali no gabinete. Pois pegue lá, que eu vou estacionar esse carro hoje em outra garagem. Aí o culto já estava bom, ficou melhor. Aí Keila chega do meu lado e eu falei, a hora do drama, né? Como é que a mulher vai reagir? Colou do meu lado e disse, o Senhor mandou dar o carro. O Espírito Santo me convenceu em 5 segundos e convenceu ela em 2. Ela ficou mais aleluiada que eu. Por que isso é possível? Porque ninguém em casa está negando generosidade um ao outro. Anderson, me perdoe pelo que eu falei ontem. Keila, me perdoe pelo que eu fiz hoje. Anderson, tome. Keila, tome. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7. Homem, não negue à mulher o que lhe é devido, o corpo não é seu. Mulher, não negue o marido o que lhe é devido, o corpo não é seu. Então se faz sexo por vários motivos, principalmente por ser uma dívida fisiológica ao outro. Posso não estar interessado, mas é direito do outro, porque fisiologicamente o outro precisa, e se eu não der a ele, ele corre perigo social de ser influenciado a desobedecer a Deus e quebrar os votos ao nosso matrimônio. Então, Deus está dizendo, não quer não? Problema seu, mas o outro precisa. Você não é de si mesmo, você é do outro, dê a ele. Seja generoso. Então, se eu sou generoso com ela, o que você pode esperar de mim no domingo? Um carro. Um abraço, um refletir, um voltar atrás. Quem aqui tomou banho hoje à tarde dizendo, glórias, aleluia, mais um dia de culto, hoje Jesus me assalta, hoje eu vou ser uma bênção para a igreja. Eu não vou mandar você levantar a mão, porque quase ninguém entre nós tem esse tipo de postura. Vixe, está um estreito, glória a Deus, né? Domingo vou lá clamar ao Senhor por mim. Olha como a gente adora. Fechando o olho. Para quê? Para não ver o problema ao lado. E qual é o problema ao lado? A necessidade de alguém. Pastor, algum problema em adorar de olho fechado?
Se você fizer isso no domingo e abrir o olho para adorar de olhos abertos na segunda, nenhum problema. Se a generosidade começar em casa, ela não vai ser negada em lugar nenhum. Mas se o egoísmo começar em casa, ele vai ser praticado em todos os outros lugares.